Eu queria que você abrisse sua Bíblia, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, lesse comigo versículos 28 a 30. É um convite de Jesus. E ele diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, esse texto é fundamental para o entendimento da fé cristã, porque é um convite de Jesus. Muitos usam esse texto apenas como uma passagem evangelística e, de fato, também assim podem ser usadas, entendidas as palavras de Jesus Cristo, mas hoje eu queria usar o convite de Jesus para destacar três coisas que, na verdade, é um compartilhar do meu coração para vocês, para com vocês, porque foi o que Deus colocou no meu coração para fazer, visto que esse texto tem falado muito a minha vida. Eu adoeci com um vírus estranho e estou tratando de outras situações, e esse texto foi um dos textos que é um vírus estranho, porque não é Covid, e tem um nome estranho, chamado Kokisaki. Então, quando eu cheguei mais cedo, os meninos e as meninas viram lá no Google que bicho é esse, né? E depois outras coisas vieram para compor aí o nosso quadro de tratamento de saúde, se agregaram ao vírus, né? Para compor o nosso tratamento, que continua pela graça de Deus. E esse texto foi um dos textos, ou ainda é, na verdade, um dos textos que fala muito ao meu coração. Primeiro porque Jesus identifica um grupo de pessoas aqui. Ele identifica um grupo de pessoas com as quais eu me identifico nesse momento da minha vida, e pode ser que você se identifique também. Ele chama estas pessoas de pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. E muitos de nós temos vivido assim ultimamente, pela série de coisas que já agora há 2 anos nós estamos experimentando na nossa sociedade, né? A pandemia, que afinal de contas não acabou, né? E estamos nós já voltando a muitas das nossas atividades, mas ainda ouvindo, vendo pela TV, pelas mídias sociais, né? Quantos ainda têm falecido. E eu e o Marcelo perdemos essa semana agora que passou um pastor que foi muito importante nas nossas vidas no passado, e de Covid, né? Quer dizer, voltou, pegou a doença, se internou e ali terminou sendo chamado pelo Senhor. E então muitas das coisas que nós estamos vivendo são frutos ainda desse tempo todo, já de 2 anos, que vai causando um certo cansaço mental, psíquico, às vezes físico, notícias de mortes, pessoas doentes, né? Às vezes na família, um clima ruim, um medo, esse uso de máscara que a gente, muitos de nós pelo menos não aguenta mais, né? Gostaria de se livrar desse negócio, não pode. Às vezes tristeza por parentes, por amigos que se foram, ou que estão doentes, ou que estão hospitalizados, né? Isso causa mesmo em muitos de nós um certo cansaço e nos sobrecarrega emocionalmente, psiquicamente. Outros ainda têm vivido um certo medo do futuro. Há desemprego no horizonte do nosso país, e alguns até desempregados já estão vivendo isto.
Nós temos mais de 14 milhões, né, de pessoas que estão desempregadas. Então há uma briga, um medo do futuro, uma briga política, uma polarização política, uma certa confusão social, que a gente também olha e fala: Senhor, tem misericórdia que esse negócio passe logo, né? Ainda outros podem pensar em outras situações que têm vivido e que talvez você também esteja vivendo, como, por exemplo, problemas relacionais no casamento, ou na família, ou entre familiares, ou no namoro para os que não são casados, né? Ou de solidão para muitos que querem um companheiro, uma companheira, e têm vivido problemas de solidão, ou de saúde, ou de depressão, ou de estresse, ou de desânimo. Queridos, não é fora da realidade o que nós estamos vivendo e vendo. E sabemos então que há um grupo de pessoas que tem se colocado, quando ouve as palavras de Jesus, entre estes, e que podem dizer: estas palavras são para mim. Os que estão cansados e sobrecarregados, venha até mim. Você que está cansado e sobrecarregado de levar cargas difíceis, fardos pesados de carregar. Ao final, realmente, nós sabemos que cremos nisso, só Jesus mesmo é que pode nos aliviar as cargas. Acabamos de cantar um cântico, que foi no final do louvor, e o cântico da... Você põe a letra para mim, querida, do cântico que nós cantamos por último aqui, ou alguém que possa pôr a letra? É aqui. Acabamos de cantar um cântico que diz: é meu, diz o Senhor, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho, ou seja, o nosso, é descansar em mim. Mas, por outro lado, amados, nós sabemos que isto não é fácil. O convite de Jesus é este: descanse em mim. O trabalho, quem está fazendo na sua vida, sou eu. Por isso Jesus diz: vinde a mim. Se você está cansado e sobrecarregado, vinde a mim. Entregue a tua vida, e mais do que isso, a tua vida e os teus problemas que estão cansando, os fardos que estão te sobrecarregando, nas minhas mãos. Porque eu é que vou te ajudar a carregar a cruz. Lá no tempo de antigamente, havia um cântico, que parece que muitos já não conhecem, que diz: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E nesta hora, clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. É um cântico bem antigo, já faz muito tempo que não se canta, mas ele tem uma letra muito, muito, muito atual para o tempo que nós estamos vivendo. A segunda coisa é que Jesus pede que as pessoas que entendem, que necessitam de entregar tudo nas mãos dele, porque estão cansadas, porque estão sobrecarregadas, então devem entregar os fardos e as cargas a ele, porque não aguentam mais andar, carregar sozinho a carga, o fardo. Jesus pede no texto bíblico que estas pessoas aprendam dele. Ele diz assim: vinde a mim, você que está cansado, que está sobrecarregado, e eu te aliviarei. Tome sobre a tua vida o meu jugo e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e em mim você achará descanso para a sua alma, para a sua vida, para o seu espírito, né? Aprenda de mim. Então, a segunda coisa que Jesus nos convida aqui é aprender dele. Aprender como Jesus fez para fazer igual.
Aprender para nos tornarmos, cada um de nós, imitadores de Cristo. Aprendermos como Jesus lidou com as dificuldades, com as aflições, com as cargas pesadas, com os fardos difíceis de carregar. Ô, meu querido, minha querida, você pensa que Jesus não passou por aflições? Você pensa que Jesus não passou por angústias? Você pensa que Jesus não foi tentado? A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas resistiu, venceu a tentação e não teve pecado. Jesus foi tentado, Jesus passou por angústias terríveis. Ele chega a dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Quando ele está no Getsêmani orando, se preparando para ir para a cruz do Calvário, Jesus viveu aflições grandes, terríveis. Jesus foi perseguido, Jesus foi caluniado, Jesus, por onde andou, arrastou multidões que queriam vê-lo, mas a maioria dessas pessoas queria apenas receber bênçãos de suas mãos, a tal ponto que chega uma hora em que ele diz, em João, lá no capítulo 6, que quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E as multidões vão embora e todos o abandonam, diz o texto, à exceção dos 12, sendo que entre os 12, um é traidor, é mentiroso. E Jesus sabe disso, é falso. E Jesus olha para os 12 e pergunta: vocês querem ir também? Todos foram embora, porque entenderam que seguir Jesus significaria substituir o seu fardo, o seu jugo, pelo fardo, pelo jugo de Jesus Cristo, e não quiseram. Então Jesus tem muito a nos ensinar. A verdade é esta. Por isso ele diz, e é um convite que ele faz: aprendam de mim. Vejam como eu fiz. Vejam como eu agi nas horas difíceis. E Jesus entregava tudo nas mãos do Pai em oração. Jesus era um homem de oração. E nas horas de dificuldade ele estava ali orando aos pés de Cristo. Jesus foi homem, plenamente homem. 1 Timóteo 2,5 diz que é um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E, portanto, passou pelas dificuldades e agora ele diz: por isto mesmo, eu posso convidá-los a olhar para a minha vida e aprender comigo, a entregar nas mãos do Pai as preocupações. Pode ser que você tenha preocupações na sua vida. Eu tenho preocupações na minha vida. E eu já ouvi alguém dizendo por aí que não devia o crente ter preocupações, ter medos, ter situações difíceis e que pudessem atrapalhar a sua comunhão com Deus ou mesmo a sua vida. E eu me lembro que, ouvindo o pregador falando aquilo, eu olhei para minha esposa, estava ao meu lado naquele dia, eu estava assistindo a pregação, e eu disse para ela: é fácil falar, mas é difícil viver. Não é fácil, porque nós somos seres humanos. Nós temos medos quanto ao futuro, nós temos preocupações quanto às coisas materiais, nós temos problemas de saúde, às vezes na família, nós temos problemas com um filho, com uma filha, nós temos situações que nos preocupam. E aí Jesus diz: eu sei disso, mas então aprendam de mim, façam como eu fiz, aprendam a entregar nas mãos do Pai. Aprendam a orar e descansar no Senhor. O teu trabalho é descansar em mim, diz a música, né? Aprendam a não deixar que os problemas que existem e que as aflições que vocês passam. Por isso Jesus Cristo disse: no mundo passareis por aflições, mas mantenham a fé, mantenham o bom ânimo, aprendam a não deixar que essas coisas tirem a paz de espírito de vocês. Aprendam
a lidar com as dificuldades e com os problemas. E não permitir que eles, apesar das situações difíceis, dos problemas e das dificuldades, tirem vocês da comunhão com Deus. Tirem vocês do caminho do Senhor. Tirem a paz que só Ele, Jesus, pode dar e que excede todo o entendimento. Então, é preciso lembrar de textos maravilhosos como entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. O mais, Ele fará. É preciso lembrar de textos maravilhosos da palavra de Deus e é preciso buscar na palavra de Deus esse conforto, esse consolo que fortalece a nossa fé, como, por exemplo, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. É preciso tomar posse destas coisas e crer que Deus está no comando, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não perceba, mesmo que na hora a gente não enxergue. É preciso crer pela fé que o nosso Deus é soberano Senhor sobre todas as coisas. Então, diz o Senhor, é meu, somente meu, o teu trabalho, a tua preocupação, a tua aflição, a tua angústia. O teu trabalho é descansar em mim. Por isso Jesus pode dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma. Né? E ele termina essa passagem maravilhosa dizendo, basta a cada dia o seu mal. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. E aqui Jesus, que fazia isso, Jesus diz, aprendam porque foi assim que eu fiz. Foi assim que eu vivi, que eu passei esse tempo difícil de tribulação, de perseguição, de mentira, de calúnia, de desídia, de traição, porque Jesus passou por isso tudo, queridos. Entregando nas mãos de Deus e descansando no Senhor todo dia, em oração. E Jesus se alimentava da palavra. No tempo de Jesus, o Antigo Testamento, que ele conhecia e citava sempre. Uma grande porcentagem das palavras de Jesus são citações do Antigo Testamento, da palavra de Deus. Então, não importa. Essa aqui é a verdade. O que eu, ou o que você, o que nós estejamos passando. Pode ser um probleminha pequeno para alguém que é grande para você. Pode ser um problema grande na sua vida. Vamos receber nessa noite o convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu estava conversando com alguém essa semana e essa pessoa me disse assim, pastor, eu tenho um problema, eu tenho um pecado muito grave na minha vida e isso me afasta de Deus. E eu disse para ele, o teu problema é achar que Deus não pode te receber, e eu li essa passagem para essa pessoa, não pode te receber do jeito que você está, e iniciar um processo maravilhoso de transformação na tua vida. Aprenda de Jesus, vá até o Senhor. Me lembrei daquele hino que dizia, eu venho como estou, né? Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou, eu nada posso merecer. Tu vês-me prestes a morrer, ó Senhor, não me deixes perecer, aceita um pecador. Eu venho como estou. Então, querida, aceite o convite de Jesus. E vá até Ele. Porque pode ser que uma das cargas que tem sobrecarregado a tua vida, um dos fardos que está difícil de carregar, seja pecado. Seja um pecado ou pecados que você tem permitido na tua vida.
ainda assim, corra para os braços de Jesus e aprenda com ele. Corra para os braços de Deus. Não caia na diabólica mentira de achar que porque você tem erros e pecados, Deus já não aceita a sua oração, o seu arrependimento, e daqui a pouquinho nós vamos ter um preciosíssimo momento de arrependimento, de confissão de pecados e de reconsagração da nossa vida a Deus, que é a ceia do Senhor. Há um lugar de refúgio, há um lugar de descanso para a nossa alma, para a nossa vida. É aos pés de Deus, é aos pés de Cristo Jesus. Ele é humilde de coração, ele é manso. Isso quer dizer que ele não vai te jogar para fora quando você o procurar chorando, ou quando você o procurar arrependido ou arrependida, quando você for até os pés de Cristo Jesus. Porque ele é manso e humilde de coração, e em Cristo você achará descanso para a sua alma. Eu fiz aqui toda uma exegese da palavra descanso, porque ela é maravilhosa. Mas eu vou seguir, porque nós temos ainda a ceia do Senhor. No entanto, preste atenção nesta ideia de descanso, que na raiz da palavra, tanto no hebraico quanto no grego, tem a ideia de local de refúgio. Local aonde eu me refugio, aonde eu me sinto protegido, aonde eu me sinto acolhido e posso estar em paz. Eu tenho uma gatinha, se chama Amora. E ela terminou se tornando, porque só moro eu e minha esposa, o xodó lá, a filhinha da casa, né? E é muito interessante o gato, porque quando está agitado o gato, e eu falei isso com a minha esposa hoje, quando o gato está agitado, ele procura um local de refúgio, de descanso, de paz, de tranquilidade. E a Amora, ela se enfia no meio da gente. Ela fica em paz quando ela está grudada, ela tem que grudar. Tem que ficar grudadinha com a gente, e aí ela repousa e ela dorme feliz. E eu falei para minha esposa, olha só, Jesus faz isso com a gente. Jesus é o nosso local de descanso. É isso que Jesus Cristo diz aqui. Vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis, quando estiverdes comigo, descanso para a vossa alma. É bem isso que Jesus faz. Eu fiquei lembrando de ver a gatinha grudadinha ali, numa paz, dormindo, como se nada tivesse acontecendo no mundo à volta dela. Porque ela se sentia segura. Na cabeça da gatinha, bom, agora aqui eu estou segura. Né? E eu fiquei lembrando disso. Falei, assim que Deus, falei para minha esposa, é bem assim que Deus quer que a gente faça. Descanse aos pés de Jesus para se sentir seguro. Em terceiro e último lugar, Jesus nos orienta a substituir o jugo. Olha lá. Ele diz assim, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. Versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você lembra o que é jugo, não lembra? O canga, como a gente chama aqui no Brasil, pelo menos em alguns lugares do interior, não lembra? Aquela peça de madeira que é posta geralmente no boi, né? Para ele levar a carroça. Às vezes são 2 bois, a canga, o jugo, e então quem tem a rédea na mão da carroça termina levando os bois a andar juntos, ou o boi, e virar para onde ele, que tem a rédea, quer. Eu acho esse texto muito bonito, porque no versículo 30 e no versículo 29, Jesus nos convida a substituir o jugo que no versículo 29, ele diz que nós estamos carregando.
Nós estamos carregando jugos pesados e fardos difíceis de carregar. E eu já elenquei aqui no início da mensagem alguns deles. Falei de estresse, falei de doença, falei de medo do futuro, falei de problemas conjugais, de problemas na família, falei de saúde, falei de desemprego, falei de situação geral da política e da sociedade que vivemos, de pandemia. E você aí pode agora, nesse momento, pensar em alguma coisa. Falei de pecados, de erros que estamos permitindo, que estamos vivendo. E você pode pensar aí agora que jugo e que fardo você tem carregado. Você pode pensar aí agora que jugo e que fardo você tem permitido na tua vida. E agora o convite de Jesus é: venha a mim, aprenda de mim e substitua este jugo e este fardo. Não leve mais, leve o meu jugo. Leve o meu fardo. Porque Jesus diz, olha, o meu jugo, versículo 30, é suave. E o meu fardo é leve. Não leve mais esse que tem sobrecarregado a tua vida. Não leve mais esse que tem cansado a tua caminhada. Leve o meu. E deixe que eu ponha o jugo, mas o meu jugo, não o jugo do mundo, não o jugo do pecado, não o jugo do orgulho, não o jugo da altivez, não o jugo dos problemas, não o jugo das dificuldades, das doenças, dos medos, das incertezas, das inseguranças. Joga tudo isso fora, tira e põe no lugar o meu jugo, que é o senhorio de Cristo. Lembra que eu disse que o jugo é colocado sobre o boi? Essa é a figura de linguagem que Jesus está usando. O meu jugo eu coloco sobre a sua vida. E sabe qual é o jugo de Jesus? O senhorio de Jesus Cristo sobre a vida daqueles que creem e aceitam o convite que ele faz: vinde a mim. Substitua o jugo de Jesus. Deixa eu ser Senhor da tua vida. O meu fardo é leve. O fardo de Jesus, sabe qual é? É a vontade dele. Que diz a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. É sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo que na hora a gente não entenda. Mesmo que na hora a gente não compreenda. A gente crê. A vontade de Deus, o fardo que Jesus põe nas nossas vidas, a vontade dele, aprendei de mim, é boa. O fardo, o jugo de Jesus nos leva a nos submetermos à vontade de Deus. Nos leva à submissão, não a nós mesmos, ao ego, mas ao próprio Senhor. Ele é que é o dono. Ele é que tem a rédea na mão. Ele é que manda. Você vai virar para cá. Não, Senhor, eu não quero. Eu quero ir para lá. Não, não. Se você tem o meu jugo, você vai virar para onde eu mandar. Já pensou o boi? Para voltarmos a essa figura de linguagem usada por Jesus, para que todos aqueles que o estivessem vendo entendessem claramente o que ele estava dizendo. O boi sem o jugo vira para onde quer. A rédea não consegue. O cara fica tentando virar para a esquerda e o boi fala, não, eu vou para a direita e acabou. Mas se ele tem jugo, ele vai para onde quem tem a rédea manda. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Se você toma sobre a tua vida o meu jugo, você se submete ao meu senhorio, ao meu comando. Se você toma sobre a tua vida o meu fardo, você se submete à minha vontade. Você se submete àquilo que eu quero que seja feito. Então aprendei de mim. Veja qual é a minha vontade. Para não fazer a tua, mas para fazer a vontade de Deus. Nós aprendemos isso na palavra de Deus. Então esse, queridos, é o convite de Jesus. Vamos rememorá-lo,
para nos prepararmos para a ceia do Senhor. Feche o seu olho, para você não se distrair, e eu vou ler de novo o convite de Jesus. Jesus diz assim: venha a mim. Você que está cansado de carregar as suas cargas pesadas, os seus fardos difíceis, venha até mim, que eu lhe darei descanso. Seja meu seguidor, aprenda de mim, porque eu sou bondoso. Eu tenho um coração humilde comigo. Você encontrará descanso para a tua vida. E os deveres que eu exijo de você são fáceis de executar. E a carga que eu ponho sobre a tua vida é leve, porque é a minha vontade. Submeta-se ao meu senhorio e você viverá em paz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, terminamos a explanação deste compartilhar da tua palavra. Clamamos nesta hora a tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as vidas daqueles que aqui estão presencialmente ou pela internet, que têm andado também cansados e sobrecarregados. Tu sabes as razões, tu sabes os motivos, tu conheces, ó Deus, aquilo que nós não sabemos e que nós não conhecemos, mas o que nós queremos agora, através da ceia do Senhor, que representa o corpo e o sangue restaurador, salvador, transformador de Cristo, o que nós queremos agora é aceitar o convite de Jesus e entregar os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos temores, enfim, toda a nossa vida nas tuas mãos. E queremos, ó Deus, que tu nos ensine, pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra, a descansar em ti. É teu todo o trabalho. O nosso trabalho é descansar em ti. É esperar a tua ação bondosa. É substituir fardos e jugos pesados e difíceis de carregar, e que às vezes temos tentado levar sozinhos. É se arrepender de erros e pecados que porventura estejam nos separando da plena comunhão contigo e da alegria da salvação. É entregar nas tuas mãos o nosso futuro, a nossa vida. É crer que tu estás no comando mesmo de todas as coisas e tomar posse disso. É colocar sobre nós o senhorio de Cristo e, submissos, dependermos de Cristo. E como servos, nos tornarmos dia a dia imitadores de Cristo, fazendo a tua vontade, Pai. Boa, perfeita, agradável. Tem misericórdia de nós e que agora, no momento da ceia, em oração, todos nós possamos permitir que o convite feito nessa noite por Jesus cale profundamente nos nossos corações. A oração do teu servo no início deste culto foi que, na verdade, ninguém saísse daqui do mesmo jeito que entrou. A oração do teu servo no início desse culto foi que nós saíssemos daqui com sede de te buscar mais, transformados pelo teu Espírito, dispostos a te servir melhor. A oração do teu servo no início desse culto foi que hoje nós tivéssemos uma experiência maravilhosa contigo.
E esta é agora a minha oração. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas saia tocado pelo teu Espírito. Saia transformado pela presença de Jesus. Saia descansado dos seus cargos, dos seus fardos, dos seus problemas, do seu jugo pesado, difícil de carregar, porque hoje entregou nas tuas mãos. Descansou em ti. Creu na tua promessa. Porque o meu jugo de Jesus é suave. O meu fardo é leve. Que nós possamos ir para casa ao final desse culto em paz. Na paz do Senhor Jesus. Submissos, entregues, descansados. Crendo, tu estás no comando de todas as coisas. Tu comandas as nossas vidas. É teu todo o trabalho. O nosso trabalho é descansar em ti. Que essa ceia agora seja a ceia da restauração, daquilo que nas nossas vidas precisa ser restaurado, seja a ceia da transformação, daquilo que nas nossas mentes precisa ser transformado, seja a ceia de um novo compromisso contigo, não só de uma nova semana que se inicia, de um novo mês que se inicia, de um novo tempo de primavera que se inicia, mas de uma nova vida contigo, uma nova vida com Cristo que se inicia. Então, nesta hora, abençoa o cálice que representa o sangue de Jesus, o pão que representa o corpo de Jesus, corpo que nos traz vida, corpo que fortalece a nossa fé, sangue que nos traz vida e representa a nova aliança contigo. E que essa nova aliança, esta vida renovada, nós a possamos experimentar agora, aceitando o convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e encontrarei em mim descanso para a sua alma. Amém.